Saudações cordiais, eu sou o professor Luciano Gomes e agora irei ministrar para vocês uma videoaula sobre criação de peixes. Quanto ao nível de ensino, este conteúdo pode ser ministrado tanto no ensino técnico quanto no ensino superior. No ensino superior, o semestre geralmente é o 9º semestre. Quanto ao componente curricular, trata-se da piscicultura, tema criação de peixes. Duração da videoaula serão basicamente 4 aulas, com aproximadamente 15 minutos cada. Modalidade de ensino é o ensino à distância ou EAD. Por que estudar a criação de peixes? Pois bem, existem várias razões que justificam o estudo dos mesmos. Dentre elas, pode-se destacar que é entender as principais técnicas de cultivo, bem como compreender os aspectos principais desta importante criação. Quanto aos objetivos do aprendizado, espera-se que o aluno, após assistir a esta videoaula, que ele seja capaz de conhecer os principais tipos de piscicultura, assim como citar as principais espécies cultivadas e as suas peculiaridades. Sabe-se que, até há alguns anos atrás, a piscicultura era praticada juntamente com outras atividades consideradas de maior importância. Porém, no início da década de 90, houve uma grande intensificação dessa atividade. Esta videoaula pode ser utilizada como suporte para a implantação e manutenção de inúmeras pisciculturas em todo o território nacional. Com isso, vamos conhecer nesta videoaula tipos de piscicultura e as principais espécies de peixes adequadas para a comercialização e suas principais características. Tipos de piscicultura. Basicamente, o cultivo de peixes é constituído por 3 fases, ou seja, a fase de alevinagem, que refere-se à produção dos alevinos, que são os filhotes dos peixes, a fase de recria, que consiste em cultivar os alevinos em outros ambientes até se tornarem peixes juvenis, e a fase de engorda, que consiste em cultivar os peixes juvenis em outros ambientes de cultivo até atingirem o ponto de comercialização. Com as novas técnicas de cultivo, a execução dessas 3 fases em uma mesma piscicultura não está sendo mais recomendada, uma vez que agora cada fase constitui um tipo específico de piscicultura. A alevinagem vem sendo feita por empresas especializadas que se encarregam de produzir os alevinos de forma eficiente, utilizando-se matrizes selecionadas e de alto potencial genético e reprodutivo. Além disso, os alevinos são comercializados após passarem por um treino alimentar, o que os tornarão aptos a se alimentarem com ração balanceada. Isto facilita a condução da recria e da engorda, facilitando a obtenção de elevado potencial de desenvolvimento dos peixes. No caso particular dos alevinos de tilápias, eles são também comercializados após passarem pela reversão sexual. Sabemos que existem vários processos de produção de alevinos. Um deles é o processo que consiste na coleta de ovos diretamente da boca da fêmea e o processo de incubação artificial. Depois do processo de incubação, as larvinhas são tratadas durante 30 dias com hormônios masculinizantes e após este período é comercializada. Após o período de tratamento, não encontra-se mais a presença do hormônio. Para quem não sabe, hormônios são substâncias químicas que viajam pelo sangue, ativando órgãos específicos para o desempenho de certas funções. E com isso,
o produtor tem a garantia de um produto com 99% de reversão sexual, ou seja, 99% de macho, e com isso apresenta um crescimento 30% maior do que as fêmeas e evita um superpovoamento dos tanques. Com relação à recria dos alevinos, esta poderá ser feita de maneira independente ou em conjunto com a engorda dos peixes. Em alguns locais do país, ela está sendo feita fora da piscicultura pelos chamados recriadores de alevinos. Nestes casos, os alevinos são adquiridos dos criatórios especializados e transferidos para a piscicultura de recria, onde permanecerão até se tornarem peixes juvenis. Só depois é que os peixes juvenis serão transferidos para a fase terminal, ou seja, para a fase de engorda. É isso mesmo, pessoal, preste bem atenção. Esse sistema facilita também a distribuição de alevinos, pois encurta a distância entre os criatórios especializados e a piscicultura de engorda dos peixes, tá certo? Pessoal, presta bem atenção. Caso não seja possível contar com a participação dos recriadores de alevinos, o piscicultor deverá adquirir os filhotes diretamente dos criatórios. Neste caso, a recria será feita na própria piscicultura, em conjunto com a engorda dos mesmos. Principais espécies e suas características. As espécies de peixes mais produzidas para comercialização podem ser subdivididas em três importantes categorias. Vamos prestar bem atenção. A primeira delas refere-se aos peixes tropicais, que engloba aí, pessoal, as tilápias, as carpas, o pacu, o tambaqui, o tambacu, o surubim, a matrixã, o piau, a curimba ou curimbatá. Estes peixes, pessoal, eles são comercializados, abatidos para servirem de alimentos para a população em geral, assim como eles podem também serem comercializados vivos para os pesque-pague, servindo de diversão e lazer para as pessoas que frequentam estes locais, tá certo? A segunda categoria refere-se aos peixes de clima mais frio, ou seja, de clima temperado. E a principal espécie, no caso do Brasil, é a truta. Este peixe, pessoal, é nobre, sendo normalmente comercializado, abatido, servindo, portanto, de alimento para a população. Já a terceira categoria refere-se aos peixes ornamentais, onde existem inúmeras espécies que são produzidas exclusivamente para a aquariofilia. No Brasil, existe uma regionalização da produção dessas várias espécies de peixes que apresentam maior potencial para a comercialização. Começando pela região sul, as espécies mais cultivadas são as carpas e a curimbatá, principalmente por causa das questões climáticas. Já nas regiões serranas de Santa Catarina, cultiva-se também a truta, apesar de ser em menor intensidade que em outras regiões do país. Já nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, cultiva-se mais o surubim e o pacu, visando atender a maior demanda por esses peixes no mercado consumidor daquela região. Já na região amazônica, a espécie mais cultivada é o tambaqui, que tem uma excelente aceitação no mercado, tanto pelos consumidores locais quanto pelos turistas. Já na região nordeste, cultiva-se mais a curimbatá e a tilápia, que conquistaram grande espaço. Já no sudeste brasileiro, cultivam-se praticamente todas as espécies comerciais citadas anteriormente para atender o mercado diversificado de pescado e também os pesques-pague. Já nas regiões serranas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, encontram localizados os maiores criatórios de trutas do país, e também em Minas Gerais e São Paulo encontram-se os principais criatórios comerciais de peixes ornamentais.
Agora vamos ver na prática como este conteúdo está sendo cobrado nos concursos públicos. Vamos responder a esta questão com bastante atenção. Esta questão é da Companhia Paranaense de Energia, foi do concurso público edital número 002 de 2011. Vamos ler com bastante atenção o enunciado da questão, para seguida escolhemos a alternativa correta. O enunciado da questão diz o seguinte: a aquicultura brasileira é um dos setores com maior crescimento entre as diferentes atividades zootécnicas e é responsável pela produção de diversos organismos aquáticos. Assinala a alternativa que indica o principal produto aquícola cultivado no Brasil. Letra A, peixes. Letra B, camarões. Letra C, moluscos. Letra D, macroalgas. Ou letra E, rãs. A resposta correta, pessoal, todos nós iremos afirmar com bastante certeza que a resposta certa é a letra A, peixes. Desde já, muitíssimo obrigado pela atenção. Iremos dar continuidade ao nosso conteúdo nas próximas videoaulas. Um forte abraço!